Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje estamos aqui para responder uma pergunta que muita gente faz. O Paraguai poderia ter vencido a guerra da Tríplice Aliança? Isso é um famoso talvez, porque a gente perguntar que guerra o Paraguai estava preparado para lutar. O Paraguai, como país, já tinha se resolvido. Ele tinha um isolamento que foi muito bom para o Paraguai. O Paraguai não tinha dívida externa, não teve nenhuma questão fundiária que eles não resolvessem. Os camponeses tinham terra para plantar, não havia uma guerra civil. O Paraguai conseguiu, ele tinha uma política de presidentes eternos, não tinha partido político, nem maçonaria atrapalhava ali no Paraguai. Então, o Paraguai estava preparado com uma força. Em 1864, segundo George Thompson, que foi um cara que lutou do lado dos paraguaios, escreveu esse livro aí, ele fala sobre o exército paraguaio. Nessa época, o Paraguai contava com 80 mil homens. Só que esse exército era um exército profissional, que foi o primeiro país a ter recrutamento obrigatório. O Paraguai ele consegue esse recrutamento obrigatório graças a Carlos Antônio Lopes, o pai do Solano, que era um cara extremamente inteligente. Começava o serviço com 16 anos e até os 55 que você podia ser convocado para o combate. Você ficava 2 anos no serviço militar. E esse serviço militar era completo. Então o soldado paraguaio era um soldado muito bem treinado, muito bem disciplinado. E o povo paraguaio era um povo que lutava pela nação e pelo grande pai. Eles tinham os presidentes como se fosse o grande pai. Coisa parecida que tem com a Coreia do Norte, mas o Paraguai não tinha nada a ver com a Coreia do Norte. E o exército paraguaio estava bem estruturado em termos de soldado. O problema do Paraguai era o termo de oficiais. Não tinha nenhum oficial experiente como ciência de guerra. General mesmo, só tinha o Solano Lopes nessa época. E 5 coronéis, 2 tenentes coronéis, 10 major e 50 capitães. E um número de tenentes, jovens, sargentos, subtenentes. Durante a guerra, subtenentes eles comandaram até batalhões por falta de oficiais. Então, oficiais experientes no Paraguai não tinha. E o Paraguai tinha um exército grande, de 80 mil homens, mas o exército argentino, para a Argentina toda, era 6 mil. E a Argentina não estava lutando interno, tinha lutas internas, lutava contra os índios lá na fronteira deles, na guerra do deserto. Então, esse exército nunca estava completo. O Brasil era a mesma coisa. Devia ter, nessa época, 18 mil homens para o Brasil inteiro. O Brasil não tinha exército formal. Tinha as guardas nacionais, um exército muito mal equipado, muito mal treinado. Experiência de combate era suas guerras internas, a Guerra do Prata, que teve com Pedro, tanto Pedro I quanto Pedro II, tiveram conflitos no Prata. Mas faltavam soldados oficiais experientes. O Paraguai tinha 14 barcos de combate. Foi o primeiro país a produzir um barco de casco de ferro, um vapor para combate. O Brasil tinha a maior marinha da região, 45 navios, e a Argentina só tinha uns 7 navios. O Paraguai, para enfrentar essa turma toda, Uruguai e Argentina, tudo somado em 1865 dava assim uns 35 mil homens. Então eles estavam em vantagem. Uma guerra curta, uma guerra rápida de movimento seria negócio para o Paraguai. Ele não podia ter uma guerra prolongada. Não é a quantidade de soldados que fariam a diferença, é o povo paraguaio, como repor, como oxigenar esse exército. O Brasil estava em vantagem. O Brasil tinha muita gente, a quantidade de população era muito grande. Podia mobilizar as guardas nacionais, o exército
foi criado nessa época, os voluntários da pátria, os famosos voluntários da pátria, e também eles iam começar a colocar escravos para lutar nessa sangria, né? Para poupar essa sangria. Profissional mesmo era mais a marinha, mas mesmo assim com alguma dúvida, porque em Curupaiti você vê a incompetência do almirantado brasileiro. Foi completamente humilhante aquela coisa, né? Que a gente tem que chamar de coisa, porque Tamandaré não acertou um tiro em Curupaiti, e foi um ataque completamente feito a Bangu. Não teve planejamento, não teve nada. E o Solano Lopes teve a sorte da incompetência dos oficiais aliados. Quase todos eles ali não conheciam a ciência da guerra. Eles não tinham esse negócio da ciência da guerra. Era tudo mais no achismo, vamos ver como é que faz. Não tinha uma logística. E o ataque que o Solano fez, no começo, era para ser um ataque rápido, uma coisa rápida. Ele até ordenou aos soldados que não saqueassem nenhuma fazenda, nenhuma estância no Rio Grande do Sul, coisa que os soldados não fizeram. Mas ele contava com a vitória dos brancos lá no Uruguai, aquela guerra de Ourives e Rosas. Os brancos perderam, os colorados venceram com a ajuda do exército brasileiro. Quando os paraguaios chegaram, eles não contavam com aliados, contavam com inimigos. Então, o Paraguai foi derrotado ali. O Corrientes não se levantou, como ele achava que ia acontecer. Corrientes, Rosário, quando ele atravessa as províncias argentinas ali, não se levantaram, ficaram contra o Paraguai. Isso conseguiu unir o povo argentino contra os paraguaios. Agora eles tinham um inimigo de fora, um inimigo comum, a gente de fora, os bárbaros. Então, o Solano Lopes, ele não era estrategista, ele era um tático. Ele não tinha a cabeça pensando como se fosse um jogo de xadrez, 3 lances à frente. Ele pensava no agora, no imediato, no aqui e agora. Ele se chamava Napoleão dos Pampas, mas ele estava mais para Aníbal. Aníbal era um dos maiores táticos da história, mas estrategista ele não era. Cipião, o africano, era mais estrategista do que Aníbal. E o Solano Lopes ia por esse mesmo caminho. Ele não pensava na estratégia, na política. A guerra dele foi uma guerra para ser vencida rápido, uma coisa assim muito rápida, porque ele não tinha efetivo humano para repor aquela tropa perdida. E também a tropa de Lopes estava muito mal equipada para a época. A maioria usava equipamento antigo das guerras napoleônicas, fuzis de pederneira, enquanto os aliados usavam fuzis modernos, fuzis calibre Minié, também carabinas. Quando terminou a guerra, a cavalaria brasileira estava toda armada de carabinas Spencer, extremamente poderosas para a época. Ele tinha 3 batalhões, o Lopes, que ele armou com armamento moderno da época, mas eram apenas 3 batalhões. Um deles era os chamados Cabeças Redondas. Era uma cavalaria de elite que fazia a guarda presidencial. E a maioria dos soldados de cavalaria de Lopes usavam lanças de um bambu, né? Taquara, que é aquele bambu comum na região. E os esquadrões de cavalaria se completavam com essa turma. Solano Lopes, ele teve mais ou menos uns 4 esquadrões de cavalaria com 400 homens. A artilharia dele também não era lá essas coisas. Ele estava esperando canhões ingleses para completar essa artilharia, que nunca vieram, esses canhões. Esperava também armamento belga e francês. Não chegaram. Muito armamento moderno que eles conseguiram foram depois da Batalha de Curupaiti, que eles pegaram os fuzis belgas, tanto brasileiros quanto os fuzis argentinos, que eram fuzis modernos na época. Aí eles tiram, que era o fuzil de espoleta, e passam a usar esse fuzil ao invés do fuzil de pederneira, que é aquela pedra de pederneira, que é muito ruim em ambiente úmido e chuvoso, que era o teatro de operações.
Solano, em um ano, ele perdeu a maioria dos seus melhores homens. Foram exterminados no conflito. Ele não tinha ideia de planejamento de um ataque. Você vê na Batalha de Humaitá, quando ele levou atacar os navios, ele conseguiu colocar artilharia, chatas com artilharia, tudo isso no movimento tático, mas ele não lembrou de colocar uma escada, uma corda com ganchos de abordagem para os navios. Os soldados paraguaios tinham que subir os navios brasileiros no peito. Não tinha meios de subir, escalar, fazer uma abordagem, como a gente vê até em filme de pirata, aqueles piratas jogando gancho, pegando o navio e abordando. Eles não tinham aquilo. Quando eles atacaram o Forte Brasileiro em Mato Grosso, eles não levaram nem escada, nem equipamento para construir escadas para subir a muralha do Forte Coimbra. Então eles não pensavam nisso. Solano Lopes, ele tinha uma cabeça do ataque, ele não tinha essa coisa da defesa. Se ele tivesse vencido a Batalha de Humaitá e depois negociado alguma coisa com o Brasil, porque o Brasil era o único país que não queria negociar com o Paraguai. A Argentina, com Mitre, tentou fazer uma negociação secreta, só que Pedro II cortou logo as asinhas de Mitre. O Uruguai, a gente nem conta o Uruguai. O Uruguai nem conta como questão militar. Foi a reboque de todo mundo. E Solano não tinha condições, já acabou com o exército dele, a fome se instaurou, porque um país sem saída para o mar e utilizando quase toda a sua população masculina, não tinha quem plantasse. E eles tinham uma grande produção de gado, erva mate, milho, aipim, que eles usavam muito, e laranja, que era a base da comida do Paraguai nessa época. Isso tudo foi arrasado. Quando as tropas aliadas entraram, começaram a destruir os campos e também utilizaram os campos. Eles não tinham como repor isso. Então, uma guerra prolongada, o Paraguai estava completamente despreparado. Eles não tinham como. Essa vitória, que muita gente diz que o Paraguai podia vencer, não sei o quê, deveria ser uma vitória rápida. Mesmo que se ele fosse vencer logo de primeira, se tudo desse certo, ele atacasse o Mato Grosso, conseguisse consolidar sua retaguarda, que o Mato Grosso também era muito complicado do Brasil entrar em socorro, ver pela retirada da laguna. Mato Grosso era quase um outro país, você tinha que vir pelo rio, entrar Rio da Prata dentro e subir o Rio Paraguai. Se Solano tivesse conseguido conquistar o Uruguai, segurar o Rio da Prata, evitar que os argentinos entrassem na guerra e lutassem só contra o Império do Brasil, talvez ele conseguisse alguma vitória naquele momento. Mas o Império ia contra-atacar. Pedro sairia humilhado daquela situação. Se o exército não derrubasse, virasse logo uma república, mesmo na república ia ter volta. Eles atacariam o Prata e devastariam o Paraguai da mesma forma que aconteceu. Então, esse negócio que o Paraguai poderia ter vencido a guerra é uma ilusão. É aquelas coisas tipo história alternativa e não daria certo mesmo. As situações estavam totalmente contra o Paraguai. O melhor que o Paraguai tinha que ter feito era não ter entrado na guerra. O Paraguai poderia ser uma potência econômica e militar sem essa guerra que eles entraram. E espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.